Sempre existe um caminho, de Cristina Sanson, romance ditado pelo Espírito Daniel, parte 1. Prefácio. Só existe um caminho. Toda moeda tem dois lados, toda história tem duas versões, a de quem vivencia e a de quem observa. Cada um se deterá num ângulo e tirará suas conclusões mediante a condição evolutiva em que se encontrar. Ninguém foge a essa regra, seja em qual dos planos se situar. Enquanto aqui estamos em jornada de aprendizado, procurando refazer os caminhos que trilhamos de forma indevida, só podemos observar o que nossa lucidez nos aponta. Se nos encontrássemos em condições de melhor avaliar nossas programações, certo é que tudo faríamos para cumpri-las a contento, evitando assim maiores sofrimentos futuros. No entanto, na condição de espíritos ainda imperfeitos, nem sempre valorizamos as dificuldades que nos conduz a aprendizados necessários e preferimos a companhia da felicidade efêmera, transitória, em detrimento da verdadeira e permanente. Fazemos escolhas difíceis, comprometemos nosso caminhar, desconhecendo qual tesouro deve ser nossa meta conquistar. Escolhemos a porta larga, valorizando nosso orgulho, nosso querer, nosso ter. Desprezamos os sinais que nossos leais amigos espirituais nos oferecem, preferindo o poder que inebria, a sedução pela riqueza que empobrece quando utilizada de forma contrária ao bem comum, obtendo migalhas de esparsas alegrias vãs, que apenas saciam em parte nosso orgulho e vaidade. Quão tolos somos quando ainda nos entretemos nessa busca improdutiva e fugaz. Porque isso ainda é objeto de nossas conquistas? Porque custamos aprender que nada obteremos quando a ela nos predispomos? Porque desprezamos a oportunidade bendita da dor, que ensina e esclarece? E porque ainda necessitamos da dor para crescer? Perguntas que fazemos quando aqui aportamos, numa nova encarnação, e que levamos uma vida inteira para obter as respostas. Aqui chegamos como crianças espirituais e muitas vezes partimos nas mesmas condições, sem aproveitar as lições que a vida nos oferece e ainda rebeldes às suas imposições. Culpamos a vida, a Deus, ao próximo, a pobreza, a riqueza, a instrução, a ignorância, a falta de oportunidades, o excesso de vantagens, enfim, encontramos infinitas desculpas pela nossa derrota. Sim, saímos derrotados quando menosprezamos a nossa capacidade criadora e transformadora, capaz de reverter os quadros dolorosos em que nos situamos. Retornamos ao mundo espiritual em total rebeldia, insurgindo contra tudo e todos, responsáveis pela nossa condição dolorosa e infeliz. E assim, corrompemos nossa essência, maculamos nossa alma, desejando ao outro todo o sofrimento que nosso coração comporta. Nessa vibração inferior, atraímos aqueles que conosco sintonizam, nossos afins deste e do outro lado da vida. Esquecemos todas as bênçãos recebidas enquanto lá estávamos, passando a respirar dor, rancor, mágoa, tudo o que nos prende a patamares inferiores. A paz se distancia de nós até que algo novo surja em nosso caminho, capaz de reformular as condutas equivocadas que ostentamos. O verdadeiro amigo se apresenta à nossa frente. A isso chamamos caridade, benevolência, amor incondicional. Somente eles são capazes de reverter o amargo processo que se desenrola e que sozinhos nada podemos efetivar. Na figura de um companheiro abnegado que se compadece da nossa triste condição, oferecendo seu ombro amigo, seu coração sincero e justo, para nos acompanhar em nova oportunidade, renascendo ao nosso lado como esteio amoroso, que ampara e conforta frente a qualquer vicissitude que se apresentar no caminho. Não importa qual condição ele assumirá, certo é que fará a diferença em nossa vida. O reconheceremos, quiçá isso ocorrerá. A única certeza é de que ele nos acompanhará nessa nova jornada. Será o fiel da balança que não mais penderá para as obras inglórias. Será o farol que reacenderá a nossa luz interior, para que ela possa brilhar e assim combater as trevas das nossas mazelas e da nossa ignorância. Porém,
ao sabor das tentações que a matéria nos oferecerá quando aqui estivermos, poderemos sucumbir novamente, falhando e assumindo novos débitos. Como resistir a esse forte apelo? Como refazer os caminhos equivocados de outrora, evitando cair nas armadilhas que a matéria nos oferece a todo instante? A nossa imperfeição predominará, se nossa vontade não for atuante e férrea, vontade de superar a condição inferior que nos acompanha e que nos prende à triste condição de prisioneiro da própria iniquidade. Vencer a si mesmo deve ser a meta prioritária, uma luta árdua que deve ser vivenciada todos os instantes da nova oportunidade encarnatória e lembrar-se de que jamais estaremos sós deste do outro lado da vida. Amigos espirituais nos acompanharão a cada passo dessa caminhada, irradiando seu amor, inspirando-nos a seguir em frente sem se deter nas pedras que ocasionalmente estiveram à nossa frente. E desse lado da vida, nosso abnegado amigo também seguirá conosco, sendo nossa bússola que não nos fará desviar do caminho reto a quem nos propomos antes de aqui chegar. Entretanto, nada disso fará sentido se não nos determinarmos a não cometer os mesmos erros do passado. É uma opção individual que cabe a cada um que aqui retorna. Buscamos a evolução e nessa proposta temos que nos despojar de tudo quanto possa comprometer nossos planos de elevação. Uma nova história será contada sob as duas óticas, a material e a espiritual, e novamente a quatro mãos, cada qual acompanhando a trajetória de uma família comprometida com as leis divinas, assim como tantas que aqui hoje se encontram. A luz e a sombra estarão presentes num duelo incessante em que só poderá haver um vencedor, o amor. Esse é o único caminho que nos libertará de nosso passado corrompido pelas ações indébitas. Nós o convidamos a acompanhar os passos de nossos personagens que, entre erros e acertos, entre risos e lágrimas, entre a paz e a discórdia, escolheram se unir novamente para que juntos possam refazer os caminhos palmilhados no desacerto e na ausência de comprometimento com a luz. Porém, a luz sempre irá brilhar quando os corações encontrarem a paz. Esse é o único caminho possível, que a ela todos se voltem. Daniel 8/11-17. Capítulo 1. Planejamento. Eles renascerão em breve, disse uma entidade feminina nimbada em luz. Contamos que essa derradeira oportunidade possa conferir a esse irmão a chance tantas vezes desperdiçada, que faça bom proveito. Sabe que isso é temerário, não podemos dispor de uma certeza. Quem sabe se aproveitará o momento concedido. Tantas vezes foi refratário ao nosso concurso. Poderá desprezar essa chance como fez com as demais, minha irmã. Como saber? Aí se encontra a verdadeira beleza da existência humana, Clóvis querido. Jamais saberemos o que nossa condição evolutiva irá propiciar. Quantas vezes aqui chegamos, munidos das melhores oportunidades, e ao sabor das tentações novamente nos perdemos no cipoal de nossa vaidade. E o inverso também ocorre. Quantos daqui partem com mínimas chances de sucesso e retornam com a auréola do dever cumprido? A opção é de cada um, se deixar dominar ou não pelos apelos que a matéria proporcionará. Não podemos perder a fé na humanidade em momento algum. Você sabe sempre o que dizer, Celeste. Sorriu para ela com a convicção de que tudo estaria nos planos de Deus e não dos imperfeitos humanos. Contemos com a providência divina que a todos coordena, mas já sabe que teremos problemas desde o nascimento. Viste que ele já se apresentou ao lado da nossa gestante, tentando irradiar sobre ela seu veneno, impedindo que o outro espírito que irá ser sua sustentação no bem renasça, disse ele com a expressão séria. As providências já foram tomadas e ela está inacessível aos seus fluidos perniciosos. Contemos com o apoio de nossos colaboradores. Nossa irmã finalizará sua gestação conforme os planos originais, dando à luz 2 meninos saudáveis. É o que importa no momento. Ela sabia que estaria amparada e isso fez toda a diferença.
sendo seu respaldo contra os ataques incessantes deste nosso invigilante irmão, que ainda desconhece o verdadeiro propósito da vida. Nossa companheira é um abnegado espírito que se dispôs a auxiliar novamente esses que tanto já falharam com ela. O esposo, que poderia auxiliá-la em sua tarefa, não tem a superioridade moral, mas ela sabia dessa condição muito antes de reencarnar. Sentia-se em débito com ele e aceitou retornar ao seu lado, assumindo os riscos dessa condição. Propôs-se ainda a aceitar a maternidade provacional, oferecendo as condições necessárias para que esse espírito possa se libertar de seu passado inglório, reacendendo a esperança de retomar seu processo evolutivo. Entretanto, a misericórdia de Deus é infinita e acolhe a todos os filhos com propostas elevadas, permitindo que o antigo companheiro ao seu lado estivesse. Será o outro filho a quem devemos proteger até que possa afirmar-se nessa encarnação, irradiando sua energia branda e amorosa. Ele aceitou renascer ao lado dele, consciente de que o trabalho seria árduo e as chances de sucesso um tanto remotas. Com a coragem e a determinação que sempre o acompanharam, afirmou que se empenharia para que nosso falido irmão pudesse se reerguer. Os dois, mãe e filho, terão o apoio incondicional das equipes da luz para garantir que a empreitada seja favorável aos seus propósitos. A eterna luta entre o bem e o mal, minha irmã. Infelizmente, ainda temos que testemunhar tantas atrocidades em nome do orgulho e da materialidade vãs. Quando despertarão para o verdadeiro tesouro? Seu olhar se perdeu no infinito. Cada um tem seu tempo de despertar, Clóvis. Essa prerrogativa atingirá todos os seres da criação. O despertar será sempre individual e no tempo certo. Como saborear um fruto que ainda não se encontra maduro para ser consumido? O máximo que obteremos é que ele seja lançado ao lixo, perdendo toda a sua utilidade. Jamais irá saciar a fome do viajante, tornando-se veneno impossível de ser consumido. O Pai é sábio e ama incondicionalmente a todos os seus filhos, esperando o tempo de cada um. Uma luz intensa a envolveu e o ambiente ficou saturado de fluidos sutis. Tem razão, Celeste. Não podemos permitir que a dúvida permeie nossos pensamentos, que Luísa, nossa futura mãe, jamais se esqueça de sua tarefa, amando os dois na mesma medida. Vibremos para que o momento do nascimento seja de harmonia e felicidade e confiemos que tudo seguirá conforme a programação. Que assim seja. Temos algumas providências a tomar, vamos? E seguiram deixando Luísa em seu quarto, refletindo sobre os filhos que em breve nasceriam. Ela estava no final da gestação e praticamente não saía mais de casa. Era verão e o forte calor a incomodava sobremaneira, esperando ansiosamente que o parto acontecesse nos próximos dias. Sentiu-se serena durante toda a gestação, porém alguns sobressaltos aconteceram nos últimos dias, deixando-a preocupada com o que poderia advir. Desejava que tudo finalizasse o mais rápido possível para poder ver os filhos ao seu lado. Sonhava com esse momento. Um sorriso iluminou seu rosto jovem, de traços finos e de uma beleza marcante. Era uma mulher linda e a maternidade apenas intensificou isso. Continuava deslumbrante, dizia o apaixonado marido. Ela sorria e aceitava o elogio, imaginando o quanto ele a amava para assim vê-la. Ronaldo e Luísa casaram-se muito jovens, ambos de família tradicionais e abastadas. Uniram suas fortunas e fazendas de gado, que ambas eram possuidoras. Um grande império se formou quando eles contraíram matrimônio e, conjuntamente, grandes provas a eles estavam programadas. A posse de bens materiais implica necessariamente empenho constante na sua justa utilização, procurando abrandar a miséria através do uso produtivo, gerando empregos que possam garantir a subsistência de muitos irmãos mais necessitados. No entanto, isso nem sempre acontece, gerando graves comprometimentos que apenas o tempo será capaz de resolver. Ronaldo e Luísa se apaixonaram e se casaram, vivendo uma vida de facilidades e muito luxo. Ronaldo havia finalizado seu curso de Direito e decidiu que iria trabalhar nessa área. A contragosto dos pais,
que o preferiam gerindo os negócios da família. Era o único filho varão e depositavam nele todas as expectativas. Ele tentou conciliar as duas tarefas, mas em pouco tempo acabou relegando à irmã Rebeca a administração dos bens familiares. Ronaldo ambicionava outras coisas, em especial a política que sempre o seduziu. Apesar de todos os entraves, ele iniciou ainda jovem a carreira na política, elegendo-se vereador de sua cidade. Foi a primeira das muitas vitórias conquistadas ao longo de sua vida. Quando os filhos nasceram, Lucas e Tiago, ele acabara de ser eleito vereador. Luísa não compactuava com seus ideais, mas o amava e respeitava suas escolhas. Sempre esteve presente de maneira discreta, pois os holofotes não estavam em seus planos, dizia ela. Luísa deu à luz numa manhã chuvosa e sombria. Um forte temporal assolava a região e, no momento do parto, até as luzes se apagaram, causando forte impacto na ansiosa mãe. Eles nasceram fortes, lindos e saudáveis, para a alegria de todos. Lucas foi o primeiro a adentrar a realidade material, assistido por nossos companheiros espirituais que acompanhavam todo o procedimento. Tudo correra bem até o momento. Em seguida, Tiago nasceu e todos perceberam sua presença pelo choro poderoso que emitiu, como a dizer que acabara de chegar, necessitando de atenção completa. E assim foi durante toda a infância. Tiago sempre requisitando a atenção constante de todos ao seu redor. Desde que aprendeu a se relacionar com o mundo, mostrava que veio. Todos tinham que render-se aos seus desejos, tornando-se mimado e voluntarioso. Lucas era mais contido e sereno, dando pouco trabalho à zelosa mãe, que o olhava dormindo e sentia a energia potente que os unia. Parecia que o conhecia muito antes de nascer. Seu olhar cúmplice e reconfortante era o estímulo necessário a suportar os demandos de Tiago, sempre controlador e exigente. Já Lucas, desde muito cedo, demonstrava ser possuidor de um gênio calmo e amoroso. Seu sorriso era capaz de iluminar todo o quarto, assim dizia Luísa. Já o pai sentia-se ligado fluidicamente a Tiago, dizendo que eles sempre se pareceram. Fisicamente, ambos eram muito parecidos, porém Lucas possuía magnéticos olhos verdes e o irmão, olhos castanhos, escuros e profundos. Quando estavam juntos, era nítida a diferença que havia entre eles em todos os aspectos. Impossível não admitir que foi extenuante a criação de ambos. Luísa custou a aceitar a maternidade novamente, e isso apenas aconteceu quando os gêmeos contavam com 6 anos. E a princesa da família nasceu. Raquel veio ao mundo quando o pai já se elegera deputado estadual, e as ausências constantes quase que o impediram de estar presente no momento do seu nascimento. Ela foi recepcionada com alegria extrema por Lucas e com ciúme avassalador por Tiago. Luísa teve que se desdobrar para administrar as emoções contraditórias que estavam presentes. Conforme cresciam, a rivalidade entre os irmãos começou a surgir. Tiago era muito competitivo e queria ser sempre o centro das atenções, o que nem sempre ocorria, pois Lucas era um garoto sedutor, conquistando a simpatia de todos que com ele se relacionavam. Em muitas ocasiões, Luísa percebia que Lucas cedia para que o irmão não se indispusesse com ele, causando brigas improdutivas e mágoas desnecessárias. Numa dessas situações, a mãe observou que Lucas ficou a encarar Tiago com aquele olhar brando e maduro e se aproximou. Que olhar é esse, querido? O que Tiago aprontou dessa vez? Disse ela, segurando seu rosto com todo o carinho. É muito difícil agradá-lo e por mais que eu faça, sinto que ele não gosta de mim. E 2 lágrimas rolaram. A mãe o abraçou e disse, não pense assim, ele o ama. Apenas não se deu conta disso. Dê-lhe essa chance, meu filho. Um dia ele se renderá, acredite. Havia tanta convicção em seu olhar que o garoto ofereceu um sorriso puro e carregado de paz. Eu sei, mamãe. Eu já sabia que seria um longo caminho para conquistar sua confiança, mas sei que vou conseguir. Não foi isso que combinamos? Ela o encarou com surpresa em seu semblante. Era isso que ela também sentia em relação a Tiago. No mesmo instante, o abraçou novamente e disse, nós vamos conquistá-lo, querido.
Foi isso que combinamos. Sabíamos que seria uma longa jornada, mas nos comprometemos a auxiliá-lo, e é isso que faremos, certo? Certo, mamãe. Eu te ajudo e você me ajuda. Juntos seremos fortes e conseguiremos que ele entenda o motivo de estar aqui. Havia firmeza e sabedoria em seu olhar, que a mãe se sensibilizou, derramando furtivas lágrimas. Juntos seremos fortes. Repetiu a frase e percebeu que o garoto se animara novamente, voltando sua atenção para os brinquedos. Ele tinha apenas 7 anos e parecia um homem maduro, fazendo reflexões sobre a vida. Lucas era realmente muito especial. Se a relação de Tiago com Lucas era sofrível, com Raquel tudo era potencializado. A irmã tirara a atenção do pai e isso o irritou profundamente, depositando toda a sua fúria sobre a frágil garotinha. Por mais que estivesse atenta a tudo, inúmeras vezes a mãe viu o olhar que Tiago enviava para a irmã e isso a assustava. Numa manhã em que estava com as crianças no jardim, viu que Tiago se distanciou de todos e ficou num canto sozinho. Luísa percebeu que ele parecia falar com alguém e se aproximou de mansinho, conseguindo ouvir algo que a fez estremecer. Assim que for possível, ela irá embora em definitivo, não a quero por perto. Basta ele que não consiga atingir. Ela é frágil, como você disse. Não era para estar aqui. O que eu preciso fazer para me livrar dela? Essa pergunta a deixou em pânico, pois sabia que se referia a Raquel, a irmã que estava com apenas 2 anos. Luísa pegou o braço do filho e perguntou: você está falando com alguém? Ela olhou em derredor, mas estavam sozinhos. O garoto, então, com 8 anos, virou-se para ela e respondeu: não costumo falar sozinho. Viu alguém por aqui? E seu olhar frio a assustou. Você está vendo coisas. E saiu de perto dela, pulando na piscina, onde Lucas já se encontrava. Raquel ria dos 2 irmãos, brincando e queria entrar na água também, mas a mãe estava receosa em permitir. Ela acabara de ouvir algo extremamente preocupante. Tiago fazia planos em voz alta de como se livrar da irmã. Não, ela entendera mal. Não podia conceber que o filho fosse capaz de tal ideia infeliz. Naquela noite ela conversou com o esposo sobre seus temores, o que ele julgou serem totalmente infundados. Não quero crer que você tenha levado a sério as palavras de um garoto ciumento e cheio de vontades. Ele estava brincando, querida. Tiago jamais seria capaz de tal gesto, ainda mais com minha princesa. A garota era a paixão do pai, que a cobria de mimos assim como ao filho difícil. Lucas era o que menos recebia atenção, mas sequer considerava, pois parecia entender que o irmão requeria mais do que ele. Os anos foram se passando. A diferença entre os irmãos se acentuavam, assim, com a rivalidade em todos os âmbitos da vida, seja no esporte, na escola, na atenção solicitada. Tiago queria estar sempre à frente. Algumas vezes conseguia, outras não, o que o estimulava a ser cada vez mais competitivo, se utilizando de métodos um tanto escusos para conseguir seus intentos. Em muitas ocasiões colocava Lucas em situação constrangedora, acusando-o de feitos que ele próprio executara apenas para intimidá-lo. Lucas, sempre sereno e compreensivo, aceitava responsabilidades que não lhe pertenciam, apenas para não causar mais dissabores à mãe, e ainda insistia num relacionamento fraterno com o irmão, que na maioria das vezes tentava oprimi-lo. Com a irmã 6 anos mais nova, conseguia ser cada dia mais cruel e uma distância significativa se estabeleceu entre eles. Já com Lucas era diferente. Raquel confiava no irmão e pedia sua proteção contra os desvarios que Tiago cometia contra ela. Assim tinha sido toda a sua infância. Lucas e Raquel cada vez mais unidos. Tiago sempre sozinho, apenas acompanhando o seu inflado ego. Nada disso passava despercebido a Luísa, que tentava tudo ao seu alcance para minimizar o problema existente entre os irmãos. Sugeriu que Tiago fizesse uma terapia para poder compreender a fonte de tanta insegurança, geradora de um ciúme desmedido dos irmãos. O pai foi literalmente contrário, alegando que isso era apenas para pessoas desequilibradas, e o filho não se encaixava nesse padrão. Para ele, tudo iria passar com o tempo. Infelizmente, seu prognóstico estava errado, e a cada dia a situação se intensificava.
Ronaldo dizia que o filho tinha gênio forte e seria um excelente político se seguisse os seus passos. A ideia de poder sempre o instigou e decidiu estudar direito como o pai, seguindo a mesma trajetória que ele, para desconforto de Luísa, que se sentia cada vez mais sozinha após o marido ser eleito deputado federal. Estava distante da família e principalmente da esposa, que se recusava a morar longe dos filhos. Com o pai sempre ausente, era ela quem cuidava da educação dos filhos e de todas as necessidades deles, sem contar na dificuldade que enfrentava com os inúmeros problemas que Tiago causava. Cansada de não ser atendida, decidiu que o filho iria estudar fora em Brasília, onde o pai passava a maior parte do tempo. Com 18 anos, ele entrou na faculdade de Direito, enquanto Lucas em Medicina, cada um colocando em ação sua programação nessa existência. A distância entre os irmãos pareceu ser benéfica, como se estivessem dando uma trégua. Viam-se muito menos que antes e os conflitos pareceram amenizar, o que foi providencial para Luísa, que precisava de serenidade para administrar seu casamento, que parecia ter ficado em último plano pelo esposo. O intenso amor que os uniu por mais de 20 anos parecia ter decrescido, causando forte impacto nela, que o amava intensamente, sendo ele seu único e grande amor. Ela passou a percebê-lo cada dia mais distante e frio, passando a suspeitar que ele poderia estar envolvido com outra mulher. E decidiu confrontá-lo, que ele negou veementemente. Para comemorar os 22 anos de casado, data significativa para eles que se casaram com essa idade, Ronaldo a levou para uma viagem inesquecível, para uma ilha paradisíaca. Luísa retomou a confiança em seu casamento e prosseguiu sua vida, irradiando felicidade. Quando Raquel fez 15 anos, o pai programou uma maravilhosa festa de debutante, realizando o sonho da filha amada. Foi suntuosa, assim como tudo o que ele fazia, afinal era um homem poderoso, um político jovem e atuante, com uma longa carreira pela frente. As mulheres da sua vida estavam magníficas, a festa foi memorável. Raquel pediu a Lucas que dançasse uma valsa com ela e assim fez, deixando o outro irmão irritado com tal desprezo. O pai questionou-a sobre isso e ela sorriu e respondeu: Lucas é meu irmão, papai. Tiago é apenas um familiar que aterrissou em nossa família por descuido. Não tenho nenhuma intimidade com ele, que apenas me fez chorar o quanto pôde. Não tenho prazer algum em sua companhia. E se a festa é minha, danço com quem desejar, certo? E saiu em companhia de Lucas, que a aguardava sorridente. Vamos, princesa. Não existe garota mais linda nessa festa, sabia? Sei que está mentindo, mas te amo por isso. E o abraçou com carinho, dançando a valsa com ele. Foi uma noite inesquecível em todos os sentidos. Tiago não se conformou em ser colocado em segundo plano e ardilosamente preparou sua revanche. No meio da dança com o irmão, o jovem se aproximou, tirando-a dos braços do irmão e beijou-a na boca. Era um garoto que ela odiava, da mesma estirpe que Tiago, mas cobiçado pela sua condição de herdeiro milionário. Quando terminou, ele disse em seu ouvido: foi apenas uma aposta, pois jamais iria me interessar por você, e saiu rindo. Raquel ficou com os olhos marejados e a raiva se instalou em seu coração. Procurou Tiago com o olhar e viu sorrindo de escárnio que ele ostentava. Lucas a tudo percebeu e a segurou pelo braço, retomando a dança. Fique calma. Não estrague sua festa, maninha, ele não merece. Ainda me deve essa dança até o final. Não sei o que ele lhe falou, mas desconsidere, afinal, ele é insignificante. Vamos, sorria e não permita que esse dia seja maculado por besteiras. Pode imaginar o que Tiago fez? Está com inveja de mim, apenas isso. Ainda não se acostumou? Perguntou Lucas. Não sei como tem tanta paciência com ele, que só faz mal a você. Sei o que ele aprontou com você semana passada. Vai permitir que ele se meta em sua vida até quando? Raquel o confrontou com seus lindos olhos verdes, assim como os dele. O que uma pessoa é capaz de fazer quando está sofrendo, minha irmã? Respondeu ele com outra pergunta. Você quer dizer que ele nasceu sofrendo? Ele é assim desde que eu conheço? Porque ele é capaz de tanta maldade conosco? Sua essência é má, Lucas. Aceite isso e pare de justificá-lo em suas atitudes.
Penso que é um desequilibrado e precisa de tratamento médico intenso. Quando for médico, cuido dele, se é que ele tem cura. Não pretendo ser psiquiatra, disse ele sorrindo para a irmã, mas ainda não me decidi. Ela ficou pensativa e perguntou: E Paula, já sabe o que vai fazer sobre isso? Uma nuvem parou no olhar do jovem. Se ela o escolheu, o que posso fazer? Disse ele resignado. Capítulo 2. A vida segue em frente. Você sabe que não é bem assim, disse ela. É assim, Raquel. Se ela o preferiu, nada posso fazer, que sejam felizes. Paula era a paixão de Lucas desde a adolescência, mas a amizade sempre preponderou entre eles, até que Tiago decidiu conquistá-la sabendo o quanto o irmão gostava da jovem. Sabe que ele apenas a tirou de você por capricho. Você o conhece tão bem quanto eu. Daqui a algumas semanas ele vai deixá-la e seguir sua vida. Já fez isso antes ou será que já se esqueceu? A irmã se referia a uma namorada que Tiago seduzira alguns meses atrás. Não me conforme com sua inércia. O que espera que vai acontecer? Minha querida irmã, que tal focar nessa festa linda? Esqueça nosso irmão por instantes e aproveite tudo o que você merece. E a rodopiou no salão, finalizando a dança aos aplausos dos presentes. Te amo, sabia? Disse ela. Claro que sabia. E você sabe o quanto a amo? Sim. Você é a luz que ilumina meu mundo em qualquer situação. Seus olhos ficaram marejados de emoção. Não conseguia conceber sua vida sem um irmão ao seu lado. Seus amigos estão lhe chamando, agora vá, disse ele também emocionado. Respirou fundo e foi até Tiago, que apenas o observava. Quando ele chegou, bateu palmas. Que dança mais linda! Onde aprendeu a dançar tão bem, maninho? Por que tenta fazê-la infeliz? Dê uma trégua. Hoje é um dia especial, Tiago. Deixe seus ranços para outra ocasião. E se continuar a agir feito um adolescente, creio que terei de fazer algo. Ele se postou em frente do irmão com um olhar inquisidor. Está me ameaçando ou coisa parecida? Ele se empertigou todo, esperando que Lucas desse a oportunidade de uma briga. Não, apenas te alertando. Vá atrás de Paula. Ela não para de te olhar. Apontou para uma mesa onde uma jovem muito bonita os encarava fixamente. Tiago se virou para o local e, em seguida, fixou seu olhar no do irmão, dizendo com ironia: Já entendi por que está tão furioso comigo. O que posso fazer se ela me preferiu? Está morrendo de inveja de mim, que eu sei. Boa ideia. Vou até lá jogar meu charme. Sinto muito, maninho, mas acho que essa você perdeu. Lucas pensou em responder, mas decidiu que não valia a pena. Apenas se virou e saiu de perto dele. Luísa tudo viu e foi até Lucas, pegando em seu braço com suavidade. O que ele fez agora? Inquiriu ela. Nada, mamãe, deixa pra lá. E se calou. É Paula que o deixou nesse estado ou Tiago? A mãe queria saber o que acontecera. Os dois, ou quem sabe nenhum. Talvez o problema esteja em mim, quem sabe. E antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, a mãe disse: Escute, meu querido, você não tem problema algum e sabe disso. Sei que sua vida jamais foi fácil convivendo com seu irmão. Acompanhei todos os passos dessa longa jornada e posso lhe garantir que jamais conheci alguém tão especial como você. Não vou enumerar as qualidades que possui, pois creio que já saiba todas. Quando era pequeno e Tiago perturbava, dizia que viera para essa encarnação para ajudá-lo e tudo faria nesse sentido. Sei o quanto foi compreensivo todos esses anos, relevando as maldades que ele praticou contra você. E sei também que não suportou em vão, pois tenho certeza de que suas atitudes, além de perturbarem Tiago, foram como sementes jogadas em terreno pouco fértil hoje, mas que amanhã poderão frutificar. Confie no tempo, meu querido. Um dia, ele encontrará o sentido dessa vida e os motivos de estarem juntos nessa caminhada. E quando eu me for, saiba que estarei sempre por perto, cuidando de vocês com todo o meu amor. E a emoção a dominou. Não fale assim, mamãe. Tem muito a viver e preciso de você ao meu lado. Lucas sentiu seu corpo estremecer e uma angústia passou a dominá-lo. Foi o calor da emoção. Esqueço o que eu falei. Vamos, a festa continua. E seguiram juntos para o salão. Encontrou Ronaldo, que queria saber o que havia acontecido. Deixe para lá, querido. Aproveitemos essa magnífica festa. Vamos dançar. Ele a beijou e foram para o meio do salão, juntando-se aos demais.
A festa foi até o dia amanhecer. Exaustos, mas felizes foram para casa. Dormiram quase todo o dia e o final da tarde, Luísa procurou o marido. Tiago estava na sala e apenas respondeu. Saiu, disse que tinha um compromisso. Podemos conversar? Ela olhou o filho com firmeza. Qual a bronca dessa vez? E a mãe perguntou sobre os incidentes na festa com Raquel e Lucas. O filho a encarou fixamente e perguntou: por que você vive me perseguindo? Por que sou eu sempre o vilão da história? Não tenho culpa se as coisas não acontecem da forma como esperam. Lucas é fraco e jamais serei como ele. Quando vai entender isso? Seu olhar desafiador a perturbou. Por que insiste em se maltratar, meu filho? Quando você vai entender que apenas causa sua própria ruína agindo dessa forma tão vil? Deve haver um lugar em seu coração que a sombra não esteja presente e é isso que tenho tentado encontrar em todos esses anos. Não vou desistir de você, pois eu o amo mais que tudo. Se aproximou do filho e tentou abraçá-lo, mas ele se retraiu, impedindo-a de tal gesto. Não preciso disso. Será que é tão difícil entender? Não quero seu amor. Quero viver da forma que desejo. Eu sou assim. Havia muita dor em suas palavras que a comoveu. Meu menino querido, não se esqueça de que tem muito a aprender, por isso está aqui nesse lar, acompanhado de pessoas que desejam apenas sua felicidade, mesmo que ainda cause o inverso a todos ao seu lado. Viva sua vida de forma sensata, procurando fazer o bem e respeitando cada um pelo que é. Havia uma luz intensa envolvendo-a. E você? Respeita a minha própria essência? Aceita que sou diferente de vocês? A pergunta a desconcertou e ela procurou as palavras certas. Respeito quem você é, meu querido, pois o amo. Porém, não posso permitir que você invada a vida das pessoas e cause tanta dor a elas como se fosse algo natural. Sua vida é seu patrimônio, eu sei disso, no entanto, não está zelando como deveria. Todas as ações que oferecer ao mundo, a você retornarão. É isso que mais temo nessa vida. Não quero que o sofrimento o acompanhe em sua jornada. Pense nisso, meu filho. Lucas está ao seu lado como seu aliado, não como inimigo. Compreenda bem isso. Repense suas ações e ofereça a sua melhor parte. Havia lágrimas em seu olhar, mas nem isso comoveu. Sinto não corresponder ao que espera de mim. Tem razão. A vida é minha e cuido dela como prover. E você, tem cuidado de sua vida? Havia certa ironia em suas palavras. Por que insiste em me magoar, querido? A voz dela era controlada. Não sou eu que magoo você, mamãe. E de súbito revelou. Onde pensa que papai está nesse exato momento? O olhar de censura que ela lhe endereçou o fez se calar, já arrependido do seu discurso. O que pretende insinuar, Tiago? A mãe estava pálida e o encarava fixamente. Fale. O jovem continuou em silêncio. Ela foi até ele e segurou seu braço com firmeza. O que você sabe que eu não sei? Vamos, diga. E as lágrimas escorreram livremente, já compreendendo o que o filho queria lhe dizer. Há tanto tempo essa dúvida a perseguia, mas não queria crer que após todas as promessas de amor, da viagem dos seus sonhos, da felicidade que compartilhara ao lado do esposo, ele fosse capaz de algo tão sórdido. E até podia imaginar onde estaria aquela hora. Sentiu suas pernas fraquejarem e a única coisa que pensou foi sair de lá. Não queria enfrentar o olhar de Tiago. Pegou as chaves do carro e, após lhe direcionar um olhar repleto de dor, saiu de casa. E jamais voltou. Envolveu-se em um acidente de carro e morreu a caminho do hospital, para desespero de todos os familiares. No velório, Lucas e Raquel não continham a emoção pela separação tão precoce. Luiz os deixou com apenas 45 anos. Ronaldo estava inconsolável, remoendo a culpa pelas atitudes indignas com aquela que havia sido seu grande e único amor. Tiago permaneceu calado durante toda a cerimônia, sem aproximar-se de ninguém. Ele era sempre diferente no que tangia as emoções, preferiu o isolamento e o silêncio. Foi um funeral marcado por emoções intensas. Luísa era estimada pelos mais diversos grupos. Seus trabalhos sociais eram dedicados às classes menos favorecidas e era figura benemérita na cidade. Faria muita falta, era o que todos diziam.
Rebeca, a irmã mais nova de Ronaldo, decidiu que permaneceria na cidade até tudo se acalmar. Foram dias permeados de muita tristeza e dor. Porém, a vida tinha que seguir em frente e, em alguns dias, a rotina se normalizou. Tiago e o pai retornaram para Brasília, um para os estudos e o outro para os trabalhos como deputado federal. Lucas retornou às aulas na faculdade, deixando a irmã sob os cuidados amorosos da tia, que assumiu a administração da casa. Deixar os negócios da família aos cuidados de especialistas, decidindo que a prioridade era cuidar dos sobrinhos. Ela se casara quando era jovem, mas o esposo morreu poucos anos após o enlace. Não teve filhos e jamais se casou novamente. Os sobrinhos eram os filhos que a vida colocara em seu caminho. Luiz e Rebeca eram muito próximas, o que facilitava o relacionamento entre eles. Os sogros moravam numa das fazendas e eram reclusos, permanecendo por lá a maior parte do tempo. Rebeca vivia na cidade onde ficavam os escritórios. Era uma bela mulher, pouco mais jovem que Luísa. Eram amigas e os sobrinhos a amavam intensamente. Raquel sentiu-se amparada por ela nesses tumultuados momentos. O pai estava distante. Lucas se jogou aos estudos como forma de aplacar toda a dor que sentia. Ele e a mãe eram muito próximos e a ausência dela perturbou-o significativamente. Tiago continuou sua vida da mesma forma que antes. Poucas transformações foram efetuadas após a morte da mãe. Talvez tivesse ficado ainda mais distante, efetivamente, de seus familiares. Raquel sentia-se só, apesar dos intensos cuidados da tia. A família se desestruturara, pois Luiz era o elo forte de todos eles. E os anos foram passando, cada qual tentando administrar sua própria dor. A alegria custou a retornar a essa família, que tinha tantas posses, mas que o amor era restrito a poucos. Tiago se formou em Direito e passou a trabalhar no importante escritório de Brasília, ligado a muitos políticos, entre eles o próprio pai. Sua carreira apenas se iniciara e era um dos maiores salários de lá. Alguns sugeriam que era em função do pai, outros pela sua competência. Lucas graduou-se na Faculdade de Medicina, passando a exercê-la no imponente hospital em sua cidade natal. Decidira-se pela cirurgia neurológica, o que custou alguns anos a mais de estudo em sua especialidade. Os dois irmãos eram competentes em suas respectivas áreas, para orgulho do pai. Raquel estudou agronomia, assim como a tia, e estava concluindo seu curso. Pensava em trabalhar na gestão do próprio patrimônio, tudo por incentivo de Rebeca. Ronaldo se reelegera deputado e sua vida amorosa continuava tão instável quanto seu temperamento. Após a morte da esposa, ele se transformara, modificando hábitos e o próprio humor. Mais de 8 anos se passara desde o trágico acidente da esposa e ele permanecia sozinho, contabilizando apenas casos amorosos sem maior seriedade. Decidira não se casar novamente, o que não significava estar imune às paixões, especialmente por mulheres bem mais jovens. Rebeca insistia que ele deveria escolher uma futura esposa para dar maior credibilidade ao cargo que exercia. No entanto, ele assim não pensava. O relacionamento entre os dois irmãos parecia ter se resolvido, pois quando se encontravam, a tensão não mais prevalecia, pelo menos não de forma aparente. Cada qual tinha seu propósito nesta vida e a ela se dedicavam. Estavam ambos com 30 anos e Raquel com 24. Lucas e ela eram cada dia mais próximos, porém o mesmo não ocorria com Tiago e a irmã. Ela jamais conseguira estabelecer uma relação de afeto com ele, o que os anos apenas intensificou. A formatura se aproximou e Lucas questionou a irmã. Teremos uma grande festa em comemoração, quero crer, disse ele, vendo uma sombra pairando em seu olhar com a constatação. Ela custou a responder. Não pretendo, querido. O máximo que me sujeito é a uma colação de grau. Não quero participar de festa alguma. Seu olhar estava triste. Eu entendo você, mas não acha que é hora de superar isso? Mamãe não está mais aqui fisicamente conosco, mas onde estiver, ela estará feliz com suas conquistas. Havia o mesmo brilho em seu olhar que a fez lembrar-se da mãe. Você é tão parecido com ela, Lucas. Esse olhar que envolve todo o local é algo fascinante a se estudar. Não tenho vontade alguma de participar desse tipo de festa.
Tudo irá me lembrar daquele momento, você sabe. Foi no dia seguinte à minha festa de debutante. Como vou esquecer? Seu olhar ficou marejado, o que o fez abraçá-la ternamente. Não acha que já passou tempo suficiente? E Eduardo, o que pensa disso? O que ele pensa é problema dele. Você sabe que eu decido sobre a minha vida, disse ela com aquele ar petulante de criança que o fez abrir um sorriso. Eduardo era seu namorado e os dois cursaram a mesma faculdade. Continua a mesma criança voluntariosa quando vai crescer? Perguntou Lucas. Para sobreviver ao lado de Tiago, tive que colocar em ação minhas potencialidades, meu caro. Caso contrário, sucumbiria e você sabe disso. Seu olhar ficou sério. E eu não estive ao seu lado todo o tempo, irmã injusta. Ela se aproximou e o cobriu de beijos. Agora tenta me seduzir? Não sei o que seria da minha vida sem você ao meu lado. Sabe que jamais conseguirei lhe legar nada. Já sei. Quer dançar comigo? E deu um rodopio na sala, puxando-o para dançar com ela. Sempre. Nesse momento, Rebeca surgiu na sala e sorriu perante a cena. Você conseguiu convencê-la a participar do baile? Já tentei todos os argumentos, mas essa menina não cede. Diga a ela que Luísa ficará muito feliz onde estiver. Ela não acredita nisso, Rebeca. Deixe o tempo fazer seu trabalho. E ambos sorriram de forma cúmplice. A tia frequentava um centro espírita desde jovem e apresentara a Luísa sua doutrina. E quando ela partiu, Lucas queria algo que o confortasse. Rebeca o levou até a casa espírita e ele tornou-se um assíduo frequentador. Lucas já lera toda a codificação espírita de Kardec, que envolvia vários livros. Ainda não tivera tempo para realizar os cursos doutrinários, mas recorria ao centro sempre que sentia suas energias descompensadas. Raquel tinha muito medo desses assuntos que envolviam morte e espíritos, apesar dos insistentes convites da tia para conhecer. Tia querida, sabe que não aprecio esses assuntos. O que eu sei é que minha mãe não está mais aqui entre nós, então não pode sentir felicidade ou tristeza. Isso ocorre apenas com aqueles que estão vivos, disse ela relutante. Ela está tão viva quanto você, Raquel. Apenas não possui mais seu envoltório corporal denso que a abrigava enquanto aqui esteve. Hoje sua condição é outra, não necessitando mais dele no lugar onde ela se encontra. Não irei insistir sobre esse assunto. E quanto à festa, já se decidiu? Havia um lindo sorriso em seu semblante maduro e jovial. Ainda não me decidi. Papai tem tentado me convencer há vários meses, mas disse que me recusava a isso. Acreditam que ele se comprometeu a vir sozinho e todos riram. Difícil é acreditar em suas palavras, minha querida. Faça isso por ele, que ficará muito orgulhoso de mais um filho se formando. Sabe o quanto isso é importante para ele? O que Eduardo pensa acerca disso? Eduardo e Raquel namoravam desde o início de seu curso na faculdade. Era um rapaz de origem humilde. Seus pais tinham um pequeno pedaço de terra próximo à cidade. Viviam da agricultura e criaram os filhos com o trabalho árduo que desenvolviam em suas terras. Era um jovem educado, gentil, sem muitas ambições, além de oferecer melhores condições aos seus familiares. Todos o apreciavam pelo seu caráter generoso e sincero. Lucas foi o primeiro a conhecê-lo e aprovou o relacionamento. O pai esperava um genro mais abastado, mas os desejos da filha eram mais importantes que qualquer outra coisa, não oferecendo resistência alguma. Já Tiago implicou com o rapaz desde o início, colocando-o em situações constrangedoras sempre que possível. Isso já era esperado, portanto, Raquel sequer se perturbou com a opinião dele. Aliás, isso foi mais um incentivo a continuar o romance. Adorava contrariar Tiago. Eduardo não irá participar da festa, pois seus pais não conseguiram pagar. Ele virá como meu convidado apenas, pois não aceitaria meu empréstimo. Dinheiro não nos falta, mas ele disse que não era justo. Como conheço bem, decidi não insistir. Ele quer que eu participe, mas havia uma sombra em seu olhar. Lucas a abraçou ternamente e disse: bem, já que a dúvida impera, permita que eu e Rebeca decidamos o que acha. Está bem, queridos, vocês venceram. E a tia abraçou também. Vamos comprar um lindo vestido, eu ajudo. Era sempre tão carinhosa que Raquel não pôde deixar de agradecer. Combinado, tia, iremos juntas. 2 meses depois, a festa ocorreu. Raquel estava linda,
cada dia mais parecida com a mãe, o que deixou o pai em profunda emoção. Ronaldo foi desacompanhado e esteve todo o tempo em trabalho de conquistar novos correligionários. Iria candidatar-se ao cargo de governador do estado, galgando um degrau a mais em sua ascensão na carreira política. Era a opção do partido em função de sua grande popularidade no estado e das barganhas que obtinha com seu nome. Lucas também foi sozinho e a irmã perguntou acerca da sua última conquista. Ela estava sempre ocupada, sem tempo para mim. Creio que isso se torna uma constante em minha vida, os descompassos, disse ele tristemente. E você é diferente, meu irmão? Quando tem tempo para o seu coração? Perguntou ela. Essa é minha vida, é minha profissão e está em primeiro lugar, disse ele, pouco convicto de suas palavras, que fez a irmã sorrir. Nem você acredita nisso, Lucas. Você é um homem bonito, charmoso, bom partido, que se não fosse sua irmã, me apaixonaria por você. E o abraçou. Vou acreditar. Agora chega de tanta conversa e dance comigo, vamos? Eduardo, espero que não se incomode. Não, Raquel pode ir tranquila, disse o namorado com um sorriso. A mesma cena pareceu se repetir enquanto eles dançavam. Tiago a encarava com um sorriso e quando a música estava finalizando, ele se aproximou e disse, dessa vez, não vai me negar essa dança, e atirou de Lucas, que apenas sorriu e saiu de lado ficando a observar os dois irmãos juntos. Raquel parecia incomodada, mas resistiu bravamente. Você está muito bonita, lembrou-me mamãe. E pela primeira vez em sua vida, a irmã pôde perceber uma sombra triste em seu olhar. Ele tinha sentimentos. Veio sozinho ou trouxe sua nova conquista? Ela viu quando uma jovem se sentou à mesa, deixando Lucas completamente perturbado. Capítulo 3. O reencontro. Raquel viu a expressão de Lucas e se voltou para Tiago, que ostentava um sorriso sarcástico e vitorioso. Ela se soltou e o empurrou delicadamente, falando baixinho em seu ouvido. Você continua a ser desprezível, sabia? Não sei o que o leva a agir assim, mas devo supor que seja uma total ausência de escrúpulos. Tenho tanta pena de você. E saiu indo em direção de Lucas. Não faça nada que vá se arrepender, querido. Ele não vale o esforço. Me acompanhe, por favor. Não farei nada, fique tranquila. Quero apenas constatar um fato. E lá permaneceu, encarando o irmão com um olhar que Raquel jamais pudera observar. Tiago ainda teve a ousadia de lhe acenar com um sorriso, abraçando a jovem e beijando seu pescoço. Lucas caminhou lentamente até o local onde eles estavam e parou na mesa deles. Creio que vocês já se conhecem. A jovem ficou lívida com a presença de Lucas tão próximo e cumprimentou apenas com o olhar. Espero não estar causando nenhum constrangimento, meu irmão. Tiago pegou a mão da jovem e a beijou, deixando-a ainda mais desconcertada. Vocês dois se merecem. Aproveitem a noite. Lucas saiu de lá a passos lentos, procurando um local discreto e distante. Foi até o jardim, onde caminhou por alguns minutos até que toda a raiva pudesse ser controlada. Sentia que a distância entre eles agora era quase intransponível. Por que ele agia assim? Por que ter tanto prazer em causar sofrimento ao outro? O que ele ganhava com isso? Essas perguntas nunca tiveram uma resposta, por mais que ele buscasse toda a sua vida. Ele não era capaz de amar a ninguém, nem mesmo a si próprio. Sentiu profunda piedade por ele, uma criatura infeliz, incapaz de compreender o verdadeiro significado da existência humana. Lembrou-se da mãe e de todas as conversas sobre ele que tiveram ao longo de sua vida, sem jamais compreendê-lo. Era um grande mistério. Acreditava que as pessoas vêm ao mundo com uma tarefa e ficava a imaginar qual seria de Tiago. Seria para infernizar ele e a irmã? Não acreditava nisso, julgando que ambos eram apenas suas cobaias, com que adquiria a experiência necessária para lidar com sua própria condição. Era cruel em suas ações, porém o que o motivara a agir dessa forma? Apesar de tudo, sentia-o como um prisioneiro em seu próprio mundo, conduzido por mãos alheias, numa troca incessante de energias deletérias que o fortalecia em sua maldade, mas o desestabilizava em sua tarefa evolutiva.
Aprendera algo lendo os livros acerca da doutrina espírita e tentava aplicar em sua vida, mas no tocante ao relacionamento com o irmão, isso se tornara tarefa inglória. Mais uma vez, ele atropelara sua vida amorosa, roubando-lhe o afeto. Por outro lado, se ela cedeu às investidas dele, talvez não estivesse tão envolvida emocionalmente quanto parecia. Respirou fundo e tentou desanuviar sua mente confusa, com tantos questionamentos distantes de uma solução aplausível. Estava caminhando de volta quando viu alguém vindo em sua direção, ostentando um lindo sorriso. Ele parou e ficou a encará-la com o coração acelerado. Não podia crer no que estava vendo, era Paula. Tanto tempo se passara e ela ainda exercia essa mesma atração sobre ele. Estava mais madura e mais bela, assim ele constatou. Porém, o mesmo ar juvenil prevalecia. Foi até ela e a abraçou com carinho, assim permanecendo por instantes que lhe pareceu a eternidade. Ela aconchegou-se em seus braços e ele pôde sentir o coração dela pulsando na mesma intensidade que o seu. Ambos estavam permeados pela emoção. Paula, quanto tempo não a vejo, disse ele ao se desvencilhar do abraço. Lucas, querido, não imaginava o quanto estava saudosa desse abraço. Havia uma dor contida que ela tentava disfarçar. Sei que se transformou num renomado médico. Renomado ainda não, mas a caminho. Sabe o quanto desejei essa carreira? Era meu sonho de adolescência. Tenho estudado para isso e você o que tem feito da vida? Meus pais se mudaram para São Paulo, onde lá permaneço. Bem, ainda não sei o que farei da minha vida quando voltar. E a sombra se estabeleceu de forma intensa. Lucas sentiu que ela tinha emoções conturbadas a velar. E discreto que era, decidiu mudar o assunto. Estava muito feliz em revê-la. O que faz aqui? É uma festa de formatura de agronomia? Sei que essa jamais seria sua área, não é mesmo? Brincou ele. Sou jornalista e trabalho para um jornal em São Paulo. Tenho uma prima muito querida que está se graduando com Raquel. Sei de tudo o que aconteceu com vocês. Ela segurou a mão de Lucas ao tocar no assunto da morte da mãe. Faz tempo, mas até hoje não me acostumei à sua ausência. Sinto como se ela estivesse por perto a todo instante. E deve estar. Seu olhar se iluminou novamente. Bem, então sabe de todas as notícias da família. Sei de todas. Inclusive a de que continua o solteiro mais cobiçado da cidade. E ofereceu um radiante sorriso. Até hoje seu coração continua sem dono? Continua esperando uma moradora especial e de súbito a envolveu em seus braços. Até parece, depois daquilo, e analisou se seria adequado relembrar o passado. Você sempre continuou embalando meus sonhos. Havia tanta doçura em suas palavras que ela se virou, para que ele não visse as lágrimas que marejaram seu olhar. O tempo passou, meu querido, e você merece alguém muito especial que eu faça o homem mais feliz deste mundo. Ela estava relutante, mas decidiu perguntar: você já me perdoou? E encarou-o fixamente, quando ele viu muita dor contida. Não tenho nada a lhe perdoar, Paula. Você fez o que o seu coração ditou, apenas isso. Não posso julgá-la em momento algum. Confesso que naquela ocasião fiquei um tanto decepcionado com vocês, mas isso já passou. Tenho por hábito não acumular emoções distorcidas em meu coração, pois a vida segue seu ritmo e tenho que acompanhar. Sei que vocês dois apenas ficaram juntos há alguns meses, o que já era esperado. Tiago ostentou essa vitória por muito tempo e tive que lhe dar crédito. Sei que ele é muito mais sedutor que eu e não a culpo por isso. Segurou suas mãos e a beijou. Você continua sendo um cavalheiro, querido. Em questão de sedução, creio que ainda não se deu conta de todo o seu poder com as mulheres. Fui uma garota estúpida em excesso. Tenho de convir, pois a fama sempre acompanhou seu irmão, e se eu sofri com o rompimento já era esperado. Sei que ele continua a agir feito moleque, tendo como sua frequente vítima o namorado de Raquel. Sei de todas as histórias, disse ela sorrindo, iluminando novamente seu olhar. Pretende ficar aqui em Belo Horizonte? Questionou ele. Viu que ela ficou pensativa, avaliando sobre a pergunta. Ainda não sei sobre minha vida, estou aqui para relaxar um pouco. Meus pais ainda têm aquela pequena fazenda e é lá que vou ficar por umas semanas. Preciso resolver várias questões pertinentes à minha vida pessoal. E se calou.
Não estava pronta para conversar sobre isso. Ainda não. Lucas a encarou com seus magnéticos olhos verdes, tentando decifrar o que se passava com ela, até que reparou em sua mão esquerda, ostentando uma aliança. Ela se casara? E não teve dúvidas fazendo a pergunta. Você se casou? Disse segurando sua mão. Ela desviou o olhar e ele percebeu a emoção que passou a dominá-la. É uma longa história, querido. Tenho todo o tempo do mundo para você, afinal somos amigos ou não? Sim, infelizmente apenas amigos. A dor que ela ostentou o fez abraçá-la. Paula desabou a chorar em seus braços. Ele apenas a acolheu e permitiu que toda a dor represada pudesse ser extravasada. Quando ela se acalmou, disse: não tenho mais um casamento, nem sei por que ainda uso essa aliança. Quer me contar o que aconteceu? E esperou pacientemente que ela iniciasse. Preciso, na verdade, estou aqui para ficar distante de meu marido. Você está fugindo dele? Seu olhar ficou sério. Também. E pelo olhar confuso que Lucas lhe direcionou, ela disse: você vai entender. César é jornalista assim como eu e nos conhecemos no jornal onde trabalhamos. No início fomos muito felizes. Ele era uma pessoa divertida, companheiro, dedicado, profissional competente. Até que ele se envolveu numa reportagem sobre drogas, passando a conhecer com profundidade os vícios. Infelizmente, nele se comprazendo. No início dizia que era apenas para conhecimento, para que pudesse se familiarizar com o assunto, mas em pouco tempo percebi que ele estava apreciando além da conta. Isso aconteceu há 2 anos e desde então tem sido um suplício estar ao seu lado. O jornal foi solidário e ofereceu gratuitamente um tratamento a ele, em função de seus méritos como jornalista. Porém, meses após sair, ele retornou à mesma condição de antes. Procura fornecedores, compra droga e, quando não tem dinheiro, realiza serviços quais vou me abster de falar. Era uma pessoa adorável, mas se tornou um total desconhecido para mim. Tentei de tudo para resgatá-lo desse pavoroso mundo, mas essa decisão não me pertence. Somente ele precisa aceitar os malefícios que o vício causa e tentar se afastar deles. Conseguimos um novo tratamento e ele está internado numa clínica perto de São Paulo, completamente recluso. Será minha última tentativa de salvá-lo. No entanto, aprendi que essa escolha deve partir dele em primeiro lugar, e não sei se ele deseja isso. As lágrimas escorriam livremente em seu rosto. É isso. Preciso de um tempo para refletir sobre o meu futuro. Não desejo isso para mim, Lucas. Não pretendo viver nessa insegurança constante, imaginando o telefone tocar e a trágica notícia chegar. Fiz todas as minhas tentativas, agora a decisão é dele. E você ainda o ama? A pergunta soou como um raio. Ela ficou pensativa por instantes. Não sei mais se o que eu sinto hoje pode se chamar amor. Eu me preocupo com ele, quero que fique bem, mas não sei se tudo voltará a ser como no início. Sinto um imenso vazio em meu peito e decidi me afastar. Pedi uma licença ao jornal e aqui estou, retornando às minhas origens, conversando com meu melhor amigo dessa vida. Seu olhar fixou-se no dele e o que ela viu a surpreendeu. Apesar de serem amigos, ela sempre soube que ele alimentava algo mais. Porém, Tiago se antecipou e ela nunca pôde saber a verdade acerca dos sentimentos dele por ela. Sentiu-se acariciada apenas por seu olhar e sentiu-se viva como há muito não experimentava. Pensou em abraçá-lo, mas se conteve. Cada coisa a seu tempo. E a mesma sensação se passava com Lucas, que pensou em dizer tanta coisa retida por anos em seu coração, mas a declaração que ela acabara de fazer o deixara em suspenso. Não iria confundir ainda mais a vida de Paula. Ela estava vivendo momentos de extrema aflição e não causaria mais nenhum tormento, não naquele instante. As coisas irão se ajeitar, confie, foi o que ele conseguiu dizer. Eu sei, Lucas, e agradeço sua paciência em me ouvir. Precisava desabafar com alguém e não poderia ser com qualquer pessoa. A história renderia muito e você sabe. Ela sorriu, desanuviando seu olhar. Sendo assim, a próxima dança é minha. Voltemos para a festa, vamos? E se levantou, oferecendo sua mão. Continua um excelente dançarino, perguntou enquanto caminhavam. Ainda melhor, um sorriso maroto se estampou em seu olhar.
Você é um predestinado, Lucas. Possui hábeis mãos e pés, está em vantagem. Então vamos confirmar meus dotes. Ao chegarem no salão, foram surpreendidos pela presença de Tiago, que os encarou com seu olhar malicioso. Ambos passaram por ele e nem se dignaram a cumprimentá-lo. Ele ficou furioso e foi até o pai, decidindo colaborar na campanha que ele empreendia para se tornar o novo governador do estado. Tiago esqueceu-se completamente da jovem que o acompanhara. Para ele isso era uma constante. Ele ficaria com elas quando desejasse e não o contrário. A noite foi perfeita. Assim concluiu Raquel. Ela e Eduardo aproveitaram cada momento de sua festa. Procurou Lucas com o olhar e o viu dançando com uma jovem que lhe pareceu familiar. Os dois estavam muito felizes e isso bastava a Raquel. Ele merecia toda a felicidade deste mundo, assim pensava ela. Para Ronaldo e Tiago, a noite também foi proveitosa, conquistando vários votos para a sua próxima eleição. Os dois saíram juntos e Tiago sequer lembrou-se da jovem que, não satisfeita, foi até ele e disse: da próxima vez que desejar causar ciúmes ao seu irmão, procure outra otária. E saiu sob o olhar divertido do jovem. O pai o questionou com o olhar e ele apenas completou: ninguém que mereça nossa preocupação, papai, vamos. E saíram da festa. Lucas e Paula foram os últimos a sair. Foi uma noite memorável, Paula. Há muito não me divertia tanto. Só posso agradecer a maravilhosa companhia, disse ele segurando sua mão. Não sabe o quanto me sinto leve. Há muito não sabia o que era isso. Obrigada, querido, pela paciência, pela compreensão, pelo carinho. Você é especial, sabia? E beijou seu rosto. Seus olhos se conectaram e ambos viram algo, mas cada um pelos seus próprios motivos. Não achou conveniente dar vazão ao que ensaiavam. Quem sabe numa outra ocasião. Foi o que constataram e ambos sorriram no mesmo instante. Pensamos a mesma coisa, mas... E beijou sua mão com toda a paixão. Desejava muito, mas, no entanto, respeitava seu momento. Eu te agradeço, Lucas, por ser essa pessoa maravilhosa. Ficarei aqui por algumas semanas e gostaria de vê-lo novamente. O que acha? Havia uma luz tênue brilhando em seu olhar, talvez por acreditar que tudo poderia ser diferente. Vou adorar. Ficarei fora uma semana num congresso em Brasília, mas devo estar de volta no próximo sábado. Onde está hospedada? Perguntou ele. Estou no hotel, não quis incomodar ninguém. Vamos, eu te acompanho. Saíram juntos sob o olhar da irmã que os observava à distância e sob o olhar de várias entidades espirituais que acompanhavam bem próximas todo o evento da noite. Uma delas era Luísa, a mãe deles, que se encontrava já no plano espiritual, em condições de lucidez e paz. Celeste e Clóvis estavam ao lado. Será o momento de os deixarmos seguir seus próprios caminhos? Sinto tanto receio que ele possa fazer mal a eles. Havia dúvida no olhar de Luísa. Eles estão amparados por companheiros da luz, sabe disso. Lucas é um espírito valoroso e se encontra em condições de seguir por sua própria conta. Na verdade, eles têm superado as expectativas, minha irmã, mesmo sem conhecer seu passado de muitas vitórias. Isto está impregnado em seu ser, irradiando através de suas ações. Seus compromissos com Tiago e Paula devem ser cumpridos em seu próprio tempo. Ele saberá quando for a hora. Quanto a Raquel, ela ainda necessita de nosso amparo, pois precisa ainda fortalecer mais sua fibra espiritual. Confie em seu potencial, Luísa. Você ofereceu as condições iniciais para que eles adquirissem os conhecimentos necessários e os assimilassem. Isso aconteceu por seu mérito e esforço. Deixe-os seguir seus caminhos, realizando as tarefas a eles designadas. Confie em Deus. Ele sempre sabe o que faz por nós e através de nós. Havia uma luz intensa sobre ela, denunciando sua condição de espírito superior. Sei que está com a razão, nobre companheira, e seguirei seu conselho, apaziguando meu espírito. E onde nosso irmão se encontra? Perguntou Luísa. Átila ainda se encontra arquitetando suas ações em esferas inferiores. No entanto, jamais perdeu a conexão com Tiago, o qual é o mandatário infiel de seus planos sórdidos.
Ainda crê que poderá exercer seu domínio sobre muitos através de sua mente poderosa. Sabe que tem potencialidades acima da média e acredita capaz de manipular as mentes invigilantes que pululam na matéria. Infelizmente, ele conseguirá o apoio incondicional de muitos antigos companheiros que se encontram encarnados, ainda em graus de inferioridade moral que lhes facilita essa conexão. Contamos, no entanto, igualmente com irmãos encarnados capazes de minimizar o mal que ele intenta cometer. Lucas é um desses companheiros e esperamos que esteja convicto de sua tarefa, quando assim ela se apresentar. Celeste ostentava a confiança no olhar que contagiou os demais. Assim esperamos, amiga querida, disse Clóvis, atento à movimentação de Lucas e Paula. Nossa irmã ainda carece de auxílio. Tem passado por momentos de muita complexidade e aflição. Lucas poderá lhe oferecer o suporte necessário. Átila já identificou nessa encarnação? Perguntou Luísa. Felizmente, sua maior preocupação tem sido Tiago, descuidando-se dos demais participantes de sua derradeira encarnação. Somente ela será capaz de demovê-lo de seus propósitos, porém não conseguirá realizar essa tarefa sozinha. Conta com Lucas para tanto. Creio que essa aproximação foi mais que providencial. O que o passado não conseguiu conectar, o presente irá garantir o êxito. Precisam apenas estar vigilantes e conscientes de que Tiago sempre irá provocar a perturbação em suas vidas. E olhou para Luísa, que estava com o semblante triste. Não se responsabilize por não conseguir que ele fosse receptivo às lições que a ele propiciou. Você fez tudo ao seu alcance, minha irmã, porém, aprende as lições daquele que assim se dispõe. Sinto que falhei com ele, mesmo que todos digam o contrário, poderia ter feito mais. Não se esqueça de que quando estamos sob o jugo da matéria, muitos eventos fogem ao nosso controle. Fez o que sabia fazer e conseguiu grande progresso com sua filha mais jovem. Ela ainda se ressente de sua ausência, mas Rebeca tem se dedicado a ela com todo o seu amor, tentando suprir sua ausência, disse Celeste. Uma amiga verdadeira que o tempo não foi capaz de relegar ao esquecimento. Assim são os verdadeiros afetos, as uniões pela afinidade genuína. Está fazendo um excelente trabalho com meus filhos, e se Tiago não correspondeu, não é responsabilidade dela. O domínio que Átila impõe sobre ele é magistral. Como consegue estabelecer essa conexão de forma tão poderosa? Perguntou Luísa. Lei de afinidade, minha cara. Os iguais se atraem e respiram sob a mesma atmosfera, num conluio que apenas afirma cada dia mais esse domínio. Não podemos nos esquecer que Tiago foi o grande aliado de Átila em seus desmandos, enquanto encarnados, contraindo assim deveras dívidas em conjunto com ele. Essa será a oportunidade bendita de refazer os caminhos equivocados de outrora, que ele possa fazer valer essa derradeira chance. Minha amiga querida, continue com suas orações, vibrando para que os caminhos de Tiago possam ser permeados por ações dignas e retas. Contemos com o apoio de Lucas, inviabilizando os projetos de Átila sobre ele. Havia tanta confiança em seu olhar que ambos voltaram os olhos aos céus em profunda prece de gratidão. Que assim seja, Celeste. Agora temos de partir. Despeça-se de seus filhos e lembre-se de que ainda não é o momento de eles perceberem sua presença. Eu sei, minha amiga, não vou me esquecer dessa orientação. Aproximou-se de Lucas, direcionando todo o seu amor, e a Raquel, desejando toda a paz que seu coração comportava.